Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, por que você está feliz, Paparazzo? Estou feliz porque você está aqui, cara. Estou feliz porque eu sou rubro-negro e você está aqui. E tem um presente para você lá no nosso Insta também. Você vai ficar sabendo lá no nosso Insta, vai lá nos nossos stories, que tem R$20 de presente para cada um de vocês, tá? Então, corre lá pra você ficar sabendo no nosso Insta. Cara, seguinte, a gente sempre aqui com muita informação do Mengão para vocês, a gente trazendo aqui informação de estádio, de renovações, muita coisa sempre acontecendo e a gente sempre trazendo logo cedo aqui nesse sábado também, né? Hoje é sabadão, mas a gente está aqui logo cedo trabalhando, né? Acordando cedo para trazer tudo das últimas notícias do Flamengo para vocês. E você acompanha também, né? No paparazorubronegro.com.br. Cara, em cima do lance, as notícias do Paparazzo. Olha só, Flamengo e Caixa se reúnem e dão início às negociações para a construção do estádio no gasômetro, tá? Notícia foi publicada no nosso site ontem. Eu convido você a colocar aí o site paparazorubronegro.com.br colocar no seu na abertura do seu navegador, né, na página inicial do seu navegador. Bem, e aí quem tem o site do Paparazzo Rubro-Negro já está sabendo. A gente trouxe essa semana que o Flamengo pensa aí na questão da SAF, né, para construir o seu estádio, e que a maioria dos conselheiros é contra a questão de SAF. Eu acredito que o Flamengo compre o seu terreno e depois que comprar o terreno, o Flamengo possa conseguir o naming rights, conseguir outras situações e não precise dessa questão da SAF. Isso aí é uma impressão que eu tenho, que não precisa da SAF. O Rodolfo Landim, que é presidente do clube, junto com o Sérgio Bini, vice-presidente de fundos de investimento da Caixa, além dos advogados e assessores, se reuniram na quarta-feira para tratar do assunto. Não é a primeira reunião. O Max Oliveira, do canal Domínio Rubro Negro, tinha trazido, que já tinha uma reunião antes, e essa era uma nova reunião, tá? Segundo o Max, na primeira reunião não tinha ficado nada definido ainda, e nessa reunião a informação é que o clube rubro-negro demonstrou interesse em adquirir o terreno, que é avaliado em 250 milhões, pagando de forma à vista ou parcelada, tá? Então a situação financeira do clube é boa e deve fechar o ano com faturamento de 1,3 bilhão, tá? Com direitos, bilheteria, patrocínio e marketing. Então não há necessidade de vender 30% do clube. O Flamengo tem que separar ali, provisionar os valores que precisa. Dá para contratar, dá para construir estádio, dá para fazer tudo, cara. Né? Ver o patrocínio master maior, ver o naming right para o estádio, ver os outros patrocinadores, ver a venda também dos assentos, né, de cadeira cativa, né? Uma conta rápida aqui, cara. Se o Flamengo vender a R$60 mil cada cadeira cativa, tá? 60 mil vezes 5 mil, tá? A gente está falando de 300 milhões. 300 milhões. Olha e vende rápido, hein? 5 mil cadeiras, vende rápido. A R$60 mil, você vende rápido, tá? Então as partes combinaram um novo encontro para continuar debatendo sobre o assunto. Vai ser o terceiro. Ao Flamengo foi sugerido apresentar um documento, termo de compromisso, com as intenções do clube. Eu tinha falado sobre isso, que o Flamengo ia colocar no papel, né, através do executivo que está cuidando de tudo. O Flamengo ia começar a colocar as coisas no papel. A Caixa pede, então,
esse documento, né, esse termo de compromisso com as intenções do clube, e o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, já havia avisado que pode seguir com o projeto se o negócio for rentável para o banco. E será, tanto para o banco quanto para o Flamengo. Será rentável para os dois. Então o Flamengo vem forte aí nessa questão aí do estádio rubro-negro, estádio próprio do Mengão. A gente também tem aqui tem algumas notícias boas, outras ruins. Por exemplo, o Flamengo encerrará o Brasileirão com a pior campanha em casa desde 2015. Cara, como é que quer ser campeão, né? É impressionante. Como é que quer ser campeão sendo o pior mandante, cara? Sendo um dos piores mandantes, tem apenas 32 pontos atuando em casa, né? E pode chegar no máximo a 35 em caso de vitória diante do Cuiabá. E aí, dessa forma, o número é a pior desde o Campeonato do Brasil de 2015, quando encerrou o torneio com 27, tá? Então, o Flamengo teve 37, nem foi tão bom assim, 37 em 2020 e foi campeão. Teve 27 em 2015, 41 em 2016, 36 em 2017, 44 em 2018, 53 em 2019, 37 em 2020, 2021 teve 40, 2022 teve 36 e esse ano tem tudo para ter 35. A pior campanha jogando em casa desde 2015. É triste, cara. A gente fica chateado, né, de ver o Flamengo desse jeito. Eu sinceramente penso que se o Flamengo ganhasse alguns jogos que perdeu em casa contra times até considerados medianos, times que estão aí na zona de rebaixamento, o Flamengo era campeão. É simples, a conta é simples. Nos 3 ou 4 jogos que o Flamengo perdeu bobos, o Flamengo era campeão. Impressionante, né? A gente tem um time turco aí entrando na briga pelo Léo Ortiz, né? E o atleta que é desejado pelo Flamengo. A gente aqui, ó, mais uma notícia também do site do Paparazzo Rubro-Negro, paparazzo-rubro-negro.com.br. Então, segundo aí o Bruno Andrade, né, do UOL, o Galatasaray da Turquia resolveu entrar na briga com o Flamengo pelo zagueiro Léo Ortiz do Bragantino. O Flamengo tem a seu favor o desejo do jogador, né? O Flamengo quer e ele quer jogar no Flamengo. Então o Flamengo tem a seu favor o desejo do jogador de atuar no futebol brasileiro pelo Flamengo, tá? Então ele é avaliado aí em 32 milhões de reais na cotação atual, cerca de 6 milhões de euros, né? 32 milhões de reais na cotação atual, e já deixou claro que gostaria de ser negociado com o Flamengo neste ano agora que está chegando. O Galatasaray fez uma primeira consulta para entender os valores do atleta em uma possível negociação, mas o desejo de Léo Ortiz é ficar no Brasil, é jogar no Flamengo, para depois pensar em alguma situação. Exemplo do Fabrício Bruno aí também, né? Que pensa um dia ir para a Europa, mas quis vir para o Flamengo. A gente está falando aí, falou ainda agora desse jogo em casa, mais um jogo em casa que o Flamengo pode chegar aos 35 pontos, e a expectativa é de casa cheia, né? Tivemos ingressos de 45 a 750 reais, o mais caro, o Maracanã Mais inteiro, né? E aí a gente tem essa despedida do Felipe Luiz, marcando aí marcando essa oportunidade, mais uma oportunidade para o Flamengo lotar o Maracanã e os ingressos esgotando aí, então o Flamengo vai ter casa cheia, tá? Sempre muito importante, né, a despedida na temporada, o torcedor vai até lá, mas a chance é mínima de ser campeão, mas o torcedor vai lá para se despedir de alguns atletas, como Rodrigo Caio, como Felipe Luiz, e também se despedir do time nessa temporada terrível de 2023. Após essa temporada terrível de 2023, a gente tem também o momento de renovações serem feitas, né? Muito se fala que tá na mesa do Landinha o contrato, né? Inclusive foi o Max Oliveira que trouxe primeiro também, o contrato do
do Bruno Henrique está lá travado, a renovação do Gabigol está travada, está tudo travado. Os caras estão esperando o momento certo para renovar e anunciar, para a torcida não chiar. É malandragem dos caras, né? Então a renovação de Bruno Henrique e Gabigol serão oficializadas ao fim do Brasileiro, tá? Então a tendência é essa, que já está acordada com os dois e será oficializada ao final da competição. Davi Luiz, né, segundo o GE, não deve mais sair. Apesar de propostas, de sondagens, o Davi Luiz também, segundo o Globo Esporte, não deve mais sair, né? Atingiu aí a meta estipulada para a renovação automática e não há desejo do jogador em negociar a saída amigável. Caso seja desejo de ambas as partes, a cláusula pode não ser efetivada. Contudo, o zagueiro se animou após a chegada de Tite e pretende continuar no Flamengo. Recebendo sondagem de outros clubes, Everton Ribeiro e a diretoria do Flamengo só vão retomar as conversas após aí, o final do Brasileirão e devem renovar. Tá? Inclusive, a gente teve aí uma informação importante trazida pelo Júlio Miguel Neto, né, também aí pela Raíza Simplício, confirmando a informação do Júlio Miguel Neto, que Flamengo e Everton Ribeiro chegaram a discutir a possibilidade da renovação de contrato por mais 2 anos. O Flamengo não quer, o Ribeiro queria. Primeiro o Ribeiro aceitava 1, depois queria 2, quando viu que os outros assinaram por mais tempo. Aí o Flamengo não quis, aí conversaram. Agora o novo vínculo deve ser por mais 1 ano, né, com gatilhos que possam renovar por mais 1, caso algumas metas sejam atingidas. Alguns clubes procuraram ele, ofereceram 2 anos, mas o jogador segue priorizando a permanência no Flamengo. O Totó, né, também, né, que é a permanência do pai no Flamengo. Então, 1 aninho aí deve ser aí essa possibilidade de permanência do Everton Ribeiro por mais 1 ano. É o que o Flamengo quer e é o que eles estão conversando. Também tivemos aqui, olha só, informação aqui importante, né, com relação à premiação do Campeonato Brasileiro. Para quem acha que eu não quero, se o Flamengo não for campeão, eu quero ser terceiro ou quarto, eu não quero ser vice, não. Porque vão zoar. Cara, olha só, essa zoação, eu sinceramente, um time que nos últimos 5 anos ganhou 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores, 2 Supercopas, uma Recopa, 3 Cariocas, você ficar ainda com essa vaidade de não querer buscar a melhor colocação, chega a ser absurdo. A diferença do campeão para o terceiro lugar é de 5 milhões de reais, a premiação do brasileiro. A diferença do campeão para o segundo lugar é de 2,5 milhões. Então, entre você ganhar 47.560, né, que é o primeiro lugar, você pode pular direto para 45 milhões e 100, que é o segundo, ou o terceiro 42.600. E até o quarto lugar, que é 40 milhões e 100, com vaga até quarto ali, com vaga garantida na Libertadores, fase de grupos. Mas olha só, entre você ser terceiro ou quarto, você vai deixar de ser segundo só porque você foi vice. Bobeira, você tem que buscar a melhor posição. O segundo lugar paga 45 milhões e 100, o quarto lugar paga 40 milhões e 100, 5 milhões a menos. Então, a cada 2 posições que você perde 5 milhões. Pra vocês terem noção, o sexto lugar são 35 milhões, 10 milhões a menos do que o segundo. Né? O Fluminense, por exemplo, que deve terminar em 7º ou 8º, a gente está falando do Fluminense levando 15 milhões a menos que o Flamengo. É muita coisa, cara, é muito dinheiro. De verdade, ser segundo colocado no Brasileirão, que é pontos corridos, esse negócio de vice não existe no Brasileirão, não. Vice é quando tem final. O Flamengo se deu muito mal esse ano, mas ganhou altas premiações, mesmo sendo segundo colocado. Ser vice do Brasileirão é importante, cara,
Porque, na verdade, não é vice, é segundo colocado, segunda melhor campanha nos pontos corridos, e você é muito bem premiado. Então, para com essa bobeira que isso aí não cola, não, tá? O Flamengo tem que buscar as melhores colocações, mesmo que seja segundo colocado, em todas as competições. Tá? O cara que é muito segundo também e é muito primeiro, beleza, você tá premiando. O Flamengo definiu aí o jogador da Juventus como substituto de Felipe Luiz, tá? Então, o Felipe Luiz se despede nesse domingo e a gente tem aí o principal alvo da diretoria do Flamengo para a lateral esquerda é o Alex Sandro, informação do Júlio Miguel Neto, né, confirmada também pelo Bruno Lemos. O jogador da Juventus possui contrato aí com o clube italiano até junho de 2024. A gente já tinha trazido aqui também, né? Que é importante aí que o Alexandro já trabalhou com o Tite recentemente. O jogador foi um dos convocados do treinador para a última Copa do Mundo 2022. Né? Caso entre em um acordo aí com o Flamengo, chega para disputar a posição com o Ayrton Lucas, e a gente sabe que o Flamengo tem tido... os laterais do Flamengo não têm tido boas atuações, né? Mesmo o Ayrton Lucas recentemente tendo sido convocado. Então, o acerto com o Flamengo marca esse retorno aí do Alexandre ao Brasil. Ele está na Juventus, está com 32 anos, mas ainda tem muita lenha para queimar, né? No Porto, o lateral permaneceu por 4 temporadas e depois seguiu para a Juventus, onde está até 2024. A Juventus aceita liberar o jogador, então o Flamengo tem aí boa chance de trazer o Alexandro, tá? Apesar do interesse do Flamengo em Alexandro, o Flamengo também foca aí as atenções nos últimos compromissos da temporada, então acabando a temporada deve se firmar aí na questão das contratações, das viagens, né, para buscar esses reforços. A provável escalação do Flamengo, né, para o jogo contra o Cuiabá amanhã no Maracanã, alguns veículos grandes já estão cogitando sem o Bruno Henrique, tá? O goleiro Agostinho Rossi sendo mantido, Mateuzinho também, depois das falhas do Wesley, mesmo com a falha do Mateuzinho, o Wesley entra e falha mais, então o Mateuzinho fica aí novamente como titular, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar voltando, graças a Deus, né? Ele que nunca deveria ter saído, tomou aquele amarelo absurdo, então Eric Pulgar voltando para encerrar aí o Campeonato Brasileiro, justamente pelo Flamengo nos 2 últimos jogos, o Gerson e o Arrascaeta, essa é a provável formação do meio de campo. Luiz Araújo, né, entrando novamente no lugar de Bruno Henrique, o Bruno Henrique, então, indo para o banco. Então, segundo aí os principais veículos, o Luiz Araújo está voltando, Everton, Cebolinha e Pedro, tá? Então, medalhão aí, Bruno Henrique, segundo muitos veículos aí, indo para o banco, tá? O Tite ainda tem 2 dúvidas na escalação, o Mateuzinho é o favorito, né, para ser o titular na lateral, e também a tendência é que o Bruno Henrique comece no banco, né? Pelo menos é o que tem saído aí, algumas informações que o Luiz Araújo pode estar voltando aí para a lateral direito. Eu, sinceramente, prefiro, né, nesse momento, a fase do Luiz Araújo estava muito boa para ele ir para o banco. Apesar de a gente adorar o Bruno Henrique, eu não entendi o Luiz Araújo ter ido para o banco no seu melhor momento de Flamengo, momento que ele estava arrebentando. Eu não entendi, cara. Alguém aí entendeu a ida do Luiz Araújo para o banco? Eu não entendi. Fluminense, então, deve escalar aí atacante como lateral contra o Palmeiras, né? E outras situações mais aí, né? Então, o Diniz deve poupar vários jogadores, né? A gente trouxe aí algumas informações no decorrer da semana, a gente conversou com o dirigente lá do Fluminense. O Fábio, a gente trouxe que pediu para jogar, era uma informação nova, uma informação que a gente conseguiu no início da semana, que o Fábio pediu para jogar, que o Cano pediu para jogar também, né?
A escalação só deve ser definida hoje, mas a probabilidade é que venha com Fábio, Ione Gonzalez, Nino ou David Braz, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André Martinelli e Ganso ou Daniel. Acho que o Ganso não vai jogar, tá? Questão de gramado sintético. Arias, Keno ou Lima e Cano ou John Kennedy, mas o Cano pediu para jogar. Então, é um jogo que interessa diretamente a Flamengo e Botafogo. Inclusive, o John Textor espera que o Fluminense resgate o orgulho de ser carioca. Ele falou o seguinte: os caras estão sonhando agora com um tropeço. Palmeiras tem 2 jogos difíceis, espero que o Fluminense seja orgulhoso de ser um clube do Rio de Janeiro. Não acho que queira ajudar ninguém com o campeonato. Espero que eles façam o melhor e batam o Palmeiras e que nossos amigos do Cruzeiro façam o mesmo, né? Então ele falando justamente desse desejo por questão de secação, né, de secar o Palmeiras, né, secar os adversários. Ele falando, inclusive, que deseja que o Cruzeiro faça o mesmo contra o Botafogo. Que ninguém entregue jogo. Ele próprio deseja que ninguém entregue jogo, nem contra o Botafogo, nem contra o Palmeiras. Tá? A gente tem hoje aí Corinthians Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, interessa diretamente, às 21 horas, interessa diretamente a Flamengo e Botafogo. Tá? Então, se o Atlético, por exemplo, empatar, é ótimo para Flamengo e Botafogo. Então, Dorival, vamos lá, né? Vamos tirar um pontinho aí, tirar 2 pontinhos aí, pelo menos, do Atlético Mineiro, né? Um empatezinho, um tropeço do Atlético Mineiro. O Corinthians enfrenta o Internacional, então briga mais lá embaixo na tabela. Lá embaixo não, né? O Corinthians conseguiu subir um pouquinho, briga por Sul-Americana, vamos dizer assim. Aí o Flamengo enfrenta o Cuiabá amanhã, precisa vencer, né? O Palmeiras enfrenta o Fluminense no mesmo horário, às 16h, né? O ideal seria um empatezinho também, pode ser um empate do Fluminense contra o Palmeiras. O Grêmio enfrenta o Vasco da Gama, também deve vencer e afundar o Clube da Colina. Fortaleza e Goiás briga lá embaixo. Bragantino e Coritiba, o Bragantino agora deu uma caída brusca e não vai brigar por nada. No máximo aí, olhando a tabela, o Bragantino aí brigando por pré-Libertadores, lembrando que o primeiro clube que está abaixo dele é o Fluminense, né, que está em 7º. Atlético Paranaense está em 8º com 53, 6 pontos atrás do Bragantino. Eu digo que o Bragantino não está brigando por nada porque está praticamente garantido na pré e também não vai conseguir chegar na Libertadores direto. Muito difícil chegar na Libertadores direto. Tem que torcer para o Flamengo ter 2 tropeços e ele ganhar os 2 jogos. O Grêmio também está ali batalhando por Libertadores direto, mas também é muito difícil, né? O Grêmio está com... o Grêmio tem 62. O Grêmio tem 62. O Flamengo precisa aí, pelo menos, de uma vitória e um empate. Não, o Flamengo tem que ganhar os seus jogos para garantir aí a Libertadores direto. E o Grêmio precisa que o Flamengo tropece e precisa ganhar os 2 jogos. Então, um empatezinho do Grêmio com o Vasco cai bem, né? E o Vasco está lá embaixo, ó. O Vasco está a 1 ponto do Bahia. Se o Vasco empata, fica a 2. E aí a gente precisa do Bahia também, né? O Bahia pega o América Mineiro agora. Vamos dizer que o Bahia vença o América Mineiro. O Bahia sobe um pouquinho, passa o Vasco, mantém ali a pressão em cima do Cruzeiro, que está com 45, porque se o Bahia vai a 44, fica a 1 ponto do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, vamos dizer que empate com o Botafogo, o melhor resultado, né? Não é o Cruzeiro vencer, não. O Cruzeiro empate com o Botafogo, às 18h30 amanhã. Empatou com o Botafogo fica atrás do Flamengo, o Atlético atrás do Flamengo. Se o Fluminense empata com o Palmeiras, o Flamengo fica... O Flamengo vai, ó... O Flamengo vai a 66 pontos e o Palmeiras vai para 67. Aí a última rodada é justamente Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro precisando pontuar.
ou para ir para a Sul-Americana, ou para fugir do rebaixamento. E aí, meus amigos, jogando em casa, o Flamengo só vai depender de ganhar, né, contra o São Paulo e o Cruzeiro empatar pelo menos com o Palmeiras. É muito difícil, viu, gente? Eu fiz uma projeção aqui, lembrando que é muito difícil, é de sonhador, tá? O Flamengo deixou chegar numa situação muito difícil, onde até o empate com o Atlético Mineiro era um bom resultado, que o Flamengo continuava precisando apenas de um tropeço do Palmeiras. Não mudava nada, precisava de um tropeço do Palmeiras. Uma derrota para o Cruzeiro na última rodada. O Flamengo não, o Flamengo dificultou o seu caminho. Mas vamos lá, torcer para o Flamengo chegar brigando, pelo menos, na última rodada. Torcer para o Palmeiras não ser campeão antecipado e o Flamengo chegar brigando na última rodada. Né? Lembrando que na quarta-feira a gente tem São Paulo e Flamengo no Morumbi, Bahia e Atlético Mineiro lá na Fonte Nova, né? Na Arena Fonte Nova, a gente lembrando que o Bahia vai estar brigando para não cair. O Vasco contra o Bragantino. Aí, Bragantino, vamos confirmar aí a pré-Libertadores, né? O Santos enfrentando Fortaleza, também briga lá embaixo. Inter e Botafogo, o Inter querendo confirmar a Sul-Americana pelo menos, né? Goiás e América Mineiro rebaixados. Fluminense e Grêmio, rapaz, não interessa muito para ninguém, mas é um jogo ali também, né, que está entre os clubes ali que estão até entre os 8 primeiros. Cuiabá e Atlético Paranaense, também já não interessa muito a ninguém. Cruzeiro e Palmeiras, aí para o Cruzeiro escapar, né? E o Curitiba e Corinthians também briga lá embaixo. É isso. A última rodada, vamos ver como é que chega, como é que os clubes chegam, se Botafogo, Flamengo e Atlético chegam com chance ainda de disputar o título no último jogo, né? Também passar para vocês aqui, para a gente finalizar, a questão olha só, do jogador, né, do Cuiabá, que elogiou aí o Bruno Henrique, né? Falou que, olha só o que ele falou do Bruno Henrique. Tá aqui, ó. Que o Bruno Henrique sai faísca. É um jogador que sai faísca, né? Ó, vou pegar aqui, ó. O Marlon falou que o jogador do Flamengo, sem sombra de dúvidas, o Bruno Henrique, sempre que tem esse duelo entre eu e ele, sai faísca. É um atacante muito rápido, falou aí ao GE, o Marlon, né? Elogiando aí o Bruno Henrique, tá? Então, é um jogo aí difícil, né, cara? O Flamengo sempre tem dificuldade aí contra o Cuiabá. Vai ser um jogo muito importante para a gente vencer e nessa luta aí para garantir a Libertadores fase de grupo direto. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, né, a gente chega aqui também, lembrando que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, para ter aí, né, esse descontão aí, 5%, PAPA, cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!